E o Flamengo é campeão brasileiro, conseguindo um feito inédito: ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, duas vezes, assim como fez em 2019. Até hoje na história, só o Santos do Pelé tinha feito, o Flamengo de 19 e o Botafogo de 2024. O Flamengo, com o que fez em 2025, se coloca num lugar único na história de repetir esse feito e num curto espaço de tempo, coroando a era de ouro 2.0 do clube, fazendo com que os anos 80, que antes eram um conto de fadas, uma história contada para várias gerações, virasse realidade diante dos olhos de uma galera que agora vê de perto aquela hegemonia que antes ele só ouvia falar. Um título merecido, justo, comprovado no campo e nas estatísticas. A supremacia do Flamengo no campeonato 2025, ela é inquestionável em um campeonato numa média talvez mais difícil que 2019, e não estou comparando o time de 25 com o de 19, mas essas comparações agora ficarão mais comuns. Aquele time de 19 que estava numa redoma, agora ganhou uma companhia. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação e já sabe, né? Toda vez que pede, dá algum tipo de resultado. Eu não gosto de ficar aqui pedindo, porque quem é safo de internet já sabe. Caiu aqui, se inscreve no canal, velho. Se gostou do conteúdo, dá o like. Se não gostou, também dá um dislike, comenta, compartilha o conteúdo. Mas infelizmente a gente precisa ficar pedindo, porque a galera não faz. Por esquecimento, por acomodação, mas é uma coisa simples, é um clique para ajudar o canal a seguir produzindo conteúdo. Estivemos no Maracanã na quarta-feira para transmitir para todo o Brasil pela GETV Flamengo e Ceará. No pré-jogo, e a gente deixou isso muito claro, não se tratava só de uma festa do Flamengo, não se tratava só de 3 pontos garantidos. O jogo não era de um time só, como nunca é. O jogo tinha um adversário difícil, organizado, que fez, no geral, um brasileirão tranquilo. Deveria ser um brasileiro para olhar para a Sul-Americana e em nenhum momento flertar com rebaixamento. Mas o Ceará desandou de outubro para cá e vai chegar na última rodada correndo risco, até porque tinha e tem a pior tabela de todas, né? Pegou numa sequência Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, vai pegar o Palmeiras na última rodada, mesmo que o Palmeiras desinteressado já no campeonato. O fato é que é um time que se defende bem, só tinha tomado 36 gols no campeonato, uma defesa, por exemplo, do nível da do Mirassol e do Bahia em termos estatísticos. Então era um jogo de paciência para o Flamengo, para vencer a ressaca, para vencer o cansaço, para vencer a euforia, a ansiedade de querer acabar o campeonato logo na penúltima rodada, porque se deixasse para resolver na última, tinha risco. Ia manter o Palmeiras vivo e ia ter que decidir com o Mirassol, em Mirassol, diante do melhor mandante do campeonato, assim, com alguma sobra. E o Flamengo teve essa paciência, o Felipe repetiu a escalação do jogo de Lima na final da Libertadores, manteve uma equipe de volume no campo de ataque. Quem estava vendo no estádio, o jogo se concentrava da intermediária ofensiva do Flamengo para lá. Então, assim, era muito pouco espaço, né? O Arrascaeta ficou prejudicado com isso, o Bruno Henrique ficou prejudicado com isso, o Samu Lino acabou dando respostas, não só por ter feito o gol, mas foi o que mais tentou abrir espaço. O Carrascal teve um lampejo ou outro, mas no geral acho que também foi apagado. Ofensivamente foi um Flamengo travado pelos méritos do Ceará. E era projetado que o Flamengo ia ter ali na casa dos 68%, 70% de posse de bola. O Ceará veio recente de uma vitória contra o Corinthians, em que ele teve 23% de posse. Então ele fica confortável sem a bola. Então exigiu do Flamengo paciência. E o Flamengo teve essa paciência, fez 1-0 com o Lino, num passe lindo do Carrascal, que assim, ia achar o Jorginho, e o Jorginho acabou fazendo o corta-luz. O Samu Lino fez o quarto gol dele com a camisa do Flamengo, e obviamente o mais importante, talvez o mais importante da carreira do Samu Lino, coroando o título brasileiro, que em algum momento parecia que o Palmeiras seria o favorito, em um outro momento o Flamengo retomou isso. No geral foi o time que ficou mais tempo na liderança, melhor ataque, melhor defesa, time com mais vitórias, que mais criou chance, que esteticamente na média jogou o melhor futebol, sempre ofensivo. Mas é muito importante ressaltar que o Flamengo é campeão brasileiro, com todos os méritos do seu ataque, com todos os méritos da sua produtividade ofensiva, mas com todos os méritos da sua segurança defensiva. Se você pegar o ano, e com o Felipe Luiz, em quase metade dos jogos do Flamengo, o time nem tomou gol. Então, e quando precisou, tinha o Rossi na melhor fase da carreira, o Léo Pereira na melhor fase da carreira, o Léo Ortiz
numa fase exuberante. Varela resolveu jogar muito na reta final, o Alexandre sempre uma bola de segurança, e o Danilo, que se mostrou uma peça versátil e fundamental para o Felipe. E é assim que o Flamengo iguala um ano que parecia inigualável, 2019, e transforma um ano mágico em um ponto a mais na história do clube, não mais uma âncora emocional, né? Que tipo, só temos 2019 para nos apegarmos. Durante muito tempo, várias gerações tinham 81 como esse ano. 2019 entrou nessa sala e 2025 agora entra também, podendo aumentar ainda, porque o Flamengo vai para o Intercontinental, pega o Cruz Azul, se passar, pega o Pirâmides do Egito, se passar, pega o PSG na final. Pode ganhar? Pode acontecer. E aí, se ganhar 2025, vai para um outro lugar, né? Vai para um outro lugar. Porque parecia muito improvável que alguém fizesse o que o Jorge Jesus fez. O Felipe Luiz fez e por mais tempo. E eu não estou dizendo que esse time joga mais. Só estou dizendo que o recorte do Jorge Jesus de 19, ele se resume a agosto até o final do ano. O Felipe Luiz ficou todo o ano. Então ele passou por crise, problema, administrou, voltou, escapuliu a liderança, reconstruiu, mexeu. O Jorge Jesus não deu nem tempo, assim. Foi algo muito avassalador, né? Aquele amor de carnaval que acontece e te arrebata. E depois foi embora. Na virada do ano, quando parecia que ele podia ajustar e até melhorar o time de 19, ele voltou para Portugal. E ficou aquela lembrança do que poderia ter sido. O Felipe Luiz, ele completa um ano inteiro, começa e termina uma temporada, coisa que o Flamengo não tinha desde 2011 com o Luxemburgo, o que parece absurdo, mas é muito emblemático para mostrar a nova época, o novo momento, o novo pensamento de gestão do clube, por mais que nesta gestão já muito profissional de 13 para cá, o Flamengo nunca, até o Felipe Luiz, tinha começado e terminado com o mesmo treinador. Fatalmente, em 19, se o Jorge Jesus não tivesse pedido para ir, porque, enfim, achou que deveria voltar para o Benfica e tal, provavelmente o Jorge Jesus teria terminado o ano. Mas era uma outra personalidade, o time tinha diferenças em relação a esse Flamengo. Obviamente que tinha um quarteto muito mais fixo e consagrado, né, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse ano, esse quarteto mudou muito mais, o Arrascaeta era uma peça fixa, mas esse time teve Luiz Araújo, Cebolinha, Luiz Araújo, Samulino, Carrascal, e aí no meio o Bruno Henrique, Pedro, Plata, então mudou muito mais. O que mostra também um repertório tático e de opções do Felipe Luiz. Como elenco, eu não tenho nenhuma dúvida que o time de 25 é melhor que o 19. Elenco, não estou falando de time nem de desempenho. Elenco. E o campeonato de 25, num geral, para mim parece mais equilibrado que o campeonato de 19. Tem mais times jogando bem, ou mais times com bons trabalhos, ou mais times para incomodar. Em 19, perdão, você não tinha o Palmeiras de agora, não tinha o Cruzeiro de agora, não tinha esse elemento novo que era o Mirassol. Você tinha o Santos, de fato, que fez um campeonato surpreendente para muitos ali com o Sampaoli, mas no geral, para mim, o campeonato de 25 é um campeonato mais forte que o de 19, o que obviamente não invalida em nada o que o Flamengo do Jorge Jesus fez. O ponto é que para a história do Flamengo, para a memória do torcedor, é ótimo que tenha aparecido 2025, para você apagar um pouco daquela dependência emocional do Jorge Jesus e de 19, como se aquilo fosse inatingível e impossível de ser repetido. Foi repetido, e com muitos méritos, numa Libertadores que teve uma primeira fase ruim, que teve um reajuste no mata-mata e um acerto de contas na final, e você tem um brasileiro, de novo, assim, muito regular, né? Com o Flamengo sendo disparadamente o time que mais esteve na liderança e que praticamente o campeonato inteiro ou esteve em primeiro ou em segundo lugar. E a coroação disso veio no Maracanã, mais um título brasileiro que o Flamengo conquista diante do seu torcedor. Pegando todos os 9 títulos brasileiros, o Flamengo conquistou 6 no Maracanã, né? Ele conquista 81, 83, 92, 87, 2009 e agora 2025. Não tinha palco melhor para o Felipe Luiz ser consagrado e já está na história do Flamengo. É um tempo curto, 15 meses como treinador, né, somando o tempo que ele esteve no Sub-20, mas já é um técnico histórico. E se o Flamengo ganha do Intercontinental do PSG, ele provavelmente ultrapassa 2019 e aí o Flamengo terá na sua memória 81 e 25. Mas aí, óbvio, depende do fôlego do Flamengo para os jogos contra Cruz Azul, Pirâmides e, eventualmente, o jogo contra o PSG.
Comenta aqui, compartilha, deixa o seu like. É nóis, tamo junto e um abraço.